Qual o panorama histórico da prevalência da esquistossomose no Brasil? Nós temos 3 inquéritos nacionais da esquistossomose no Brasil. De eumintes nós temos 2. O primeiro foi publicado em 50 e foi realizado por Pelon e Teixeira, quando ainda o Ministério da Saúde era ligado ao da Educação. Não havia Ministério da Saúde, era Educação e Saúde. Esse inquérito mostrou mais ou menos uma prevalência de 10% de esquistossomose no Brasil. Não foi feito em todos os estados brasileiros, mas aquele especialmente no Nordeste, pegando também Espírito Santo e Minas Gerais. Posteriormente, no PES, que é o Programa Especial de Controle da Esquistossomose, foi feito um novo inquérito nacional, também não foi alcançado os estados do Sul e do Norte, mas repetido nos mesmos estados que eu já mencionei, e foi obtido uma prevalência em torno de 6,5%. O último inquérito foi realizado agora, terminou ano passado, a publicação foi ano passado, e que eu coordenei no Brasil, onde a prevalência estava em torno de 1%. Então, isso fica muito claramente demonstrado a queda da prevalência da esquistossomose em toda a área endêmica brasileira. Com os geomintes acontece coisa parecida. Tem o Pelon e Teixeira, cujos resultados mostraram que, se considerar o Nordeste, o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, havia mais de 90% dos escolares tinham uma prevalência dos geomintes, que são ascaris, ancilosomídeos e tricocéfalos, triquiúria, e alta de mais de 90%. Atualmente também há uma queda enorme dessa prevalência nos estados nordestinos, Minas Gerais, Espírito Santo, mas persiste ainda alta, mas em torno de 15% a 20% nos estados amazônicos. Então, esta é a realidade da prevalência hoje no Brasil. O que se viu que também é muito interessante e benéfico para o país é que, graças aos tratamentos repetidos em todos os estados brasileiros, onde a doença é endêmica, há uma queda muito grande da percentagem de formas hepatoesplênicas, que são aquelas que matam muito por hemorragia, por hematêmese, por melena, e podem matar os pacientes. Há uma queda muito grande e uma queda também grande da morbidade no Brasil e da mortalidade no Brasil causada pela esquistossomose e pelos outros geomintes. Como se explica a atual persistência da doença, de forma focal, em localidades específicas? Muito provavelmente pode ser explicada pela falta de saneamento básico, que nós temos muitas regiões brasileiras ainda, especialmente localidades onde esse saneamento é muito deficiente. A esquistossomose é e sempre foi focal, porque ela depende das condições epidemiológicas para que a população humana se infecte. E para isso ela depende de algumas condições específicas. Na realidade, o saneamento é a principal medida para o controle da esquistossomose, junto ao tratamento e à educação para a saúde. É claro que o tratamento tem causado uma diminuição da prevalência no Brasil, mas essa diminuição tem sido também muito devido ao saneamento, ainda incompleto, ainda deficiente no país, mas que aumentou muito nos últimos 50 anos. Seria possível falar de eliminação dessa parasitose no Brasil? Em alguns estados, nós vimos no último levantamento que nós temos uns 5 estados que ainda poderiam ser chamados de problemas no Brasil, que seriam no Nordeste, especialmente Pernambuco e Bahia, Sergipe e Alagoas. Esses são os principais estados ainda endêmicos e o estado de Minas Gerais. Nos outros, o percentual é muito baixo
está em torno de 1% ou menos do que 1%. Nesses, a eliminação da estossomose como doenças de saúde pública pode ser mais ou menos imediata, entendendo aqui os próximos 10 anos. Já nos outros estados, seguramente precisaremos um tempo maior ou intensificação de medidas de controle para que isso se dê. Com relação ao controle da esquistossomose no Brasil, o que pode ser apontado como estratégias de sucesso e de insucesso? Se nós tínhamos uma prevalência de 10% em 49, 50, e hoje nós estamos com em torno aí de 1%, na verdade, se considerarmos esses estados mais endêmicos que o Pelon Teixeira estudou comparado com atualmente, a prevalência está em torno de 3%, ou 2,6%, para ser mais exato. Então, há uma diminuição muito grande, mas ainda mostra que nós ainda temos grandes problemas. O controle, desde 75, vem sendo feito especialmente através do tratamento em grande escala na população, variando ano a ano, governo a governo, algumas vezes com mais intensidade, outras vezes com menos intensidade, e isso explica o sucesso, mas também o insucesso do programa de controle no país. O uso de molusticida no Brasil, nas décadas de 50 a 70, foi eficaz? O uso molusticida era preconizado pela Organização de Saúde exatamente nessa época que você menciona. E um pesquisador brasileiro que estava na Organização Mundial de Saúde nessa época, o professor Simões Barbosa, ele fez parte de um grupo que avaliou o que aconteceu no programa Egito 49, que era da Organização Mundial da Saúde, que durante 7 anos foi usado intensamente no Egito o molusticida. E, para surpresa de todo mundo, a diminuição da prevalência foi nula. Não houve diminuição da prevalência da estossomose, embora tivesse sido usado durante esses 7 anos, durante um longo período, molusticida intensamente em córregos, lagoas, etc. A partir daí, a Organização Mundial de Saúde tirou, então, a ênfase do uso de molusticida, e como estavam aparecendo os primeiros medicamentos que podiam ser usados em larga escala, com a mortalidade muito menor do que os anteriores, representados especialmente pelos antimoniais, a Organização Mundial de Saúde muda a indicação e, na década de 85, também com a colaboração de pesquisadores brasileiros nessa reunião, indica o controle da morbidade através do tratamento específico da estossomose e não mais da aplicação de moluscidas. Hoje, a Organização Mundial de Saúde volta a indicar o uso de molusticida, mas muito localizado, em focos pré-determinados, estudados, não muitas vezes repetidos. Então, pode ser usado o molusticida, mas em condições muito especiais. Quais danos o molusticida causa ao meio ambiente? Infelizmente, todos os moluscidas, eles não são específicos no sentido de serem apenas moluscicidas, de matar os caramujos. Eles matam praticamente toda a biota aquática. E é isso que faz uma contraindicação, especialmente se essa água estiver em uso pela população. Também tem que se relativizar um pouco esse problema, porque se nós sabemos que se tem estossomose, tem o caramujo infectado naquela comunidade, é porque está havendo contaminação fecal dos caramujos, que a contaminação se faz através dos ovos que vêm nas fezes dos pacientes. Então, esses ovos caindo na água e que vão liberar o miracite, que vai infectar o caramujo. Se existe essa contaminação fecal, fica claro que, além desse problema de estossomose, nós teríamos ou temos uma opção de outras morbidades que podem ser transmitidas dessa maneira.
Então, o uso do molucida, mesmo que ele destrua a biota toda, dependendo da localidade, isso é, a água isolada, que a população não tenha contato direto, que possa ser usada em áreas de alta prevalência durante pouco tempo, é possível de fazer. Interessante que o molucida, que é o mais utilizado e recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é a niclosamida, comercialmente chamado de Bailucide, esse molucida mata toda a biota aquática, os peixes então, mas a população pode comer esses peixes, e há várias áreas onde nós tratamos, esses peixes foram comidos pela população e por nós também, porque esse próprio niclosamida é usado na administração de 2 gramas por dia para tratar a teníase. Se 2 gramas não apresentam toxicidade para as pessoas e não apresenta realmente, é claro que para você tomar quantidade de água que possa ser prejudicial a uma pessoa numa concentração que é utilizada como molucida de 1 a 3 ppm, seria uma enormidade que ninguém toma essa quantidade de água. Então, ele é prejudicial para o meio ambiente, mas não é prejudicial diretamente para o paciente. Seria justificável o retorno desta estratégia de controle dos moluscos na atualidade? Se, como eu disse, muito localizado em focos bem pré-determinados que sejam importantes epidemiologicamente. Nunca como ela é utilizado largamente em todos os rios, córregos, etc. Mas pode ser reintroduzida essa aplicação desde que em condições muito limitadas e controladas.